Ainda em pé, nós vamos fazer a leitura de Colossenses capítulo 3, versos 1 a 3, e depois também o verso 17, que está na tela aí. Espero que você consiga ver e me acompanhar, tá bom? Vamos juntos lá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Irmãos, pode se sentar. Se você é uma pessoa normal como eu, você é meio afeito à mudança. Nós gostamos de mudança. Às vezes a gente não muda porque não pode, mas a gente gosta de mudar. Sempre gosta de mudar alguma coisa em casa, não é? A gente gosta de mudar de carro, a gente gosta de mudar alguma coisa na família, no trabalho. Às vezes de trabalho a gente gosta de mudar, não é? A gente gosta de mudar de salário, especialmente quando vai para cima, né? A gente gosta disso. Então assim, o ser humano é afeito a isso. Nós gostamos de mudança. Aí nós sempre esse desejo. Lógico que em momentos de desesperança, de desespero, né? Momentos que a gente está meio para baixo, a gente tende a não querer que nada mude, né? Parece que a gente entra num fosso, né? de dor. A gente fala, vai mudar mesmo, deixa para lá. Mas no cotidiano, se nós estamos na normalidade da vida, ou até se nós estamos eufóricos com alguma situação, a nossa tendência sempre é olhar para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, como se fosse uma folha em branco. A gente sempre acha que a gente vai escrever uma coisa nova ali, que é um tempo novo começando para nós, não é? A gente vem no domingo na igreja, a gente sai com aquela sensação de que amanhã, segunda-feira, nós vamos começar uma semana nova, é uma folha branca, é um quadro branco assim que eu vou escrever o que eu quiser, né? E sempre a nossa perspectiva é que são coisas boas, coisas vitoriosas, né? Vai ser uma semana abençoada. Sabe que alguém disse sabiamente essa frase, dizendo que se nós queremos progredir, não devemos repetir a história, mas fazer uma história nova. Se nós queremos progredir, crescer, mudar de fato alguma coisa em nossa vida, nós não podemos ficar repetindo a história, mas nós precisamos fazer uma história nova. A gente precisa aprender a escrever coisas novas. Ora, se você pega esse quadro branco que você imagina que tem, você fica escrevendo sempre as mesmas coisas, óbvio que a história vai ser a mesma. Então precisa escrever coisas novas, precisa praticar coisas novas, precisa pensar em como que eu posso mudar algumas coisas da minha vida, para que de fato a minha história seja uma história nova. Esse texto que nós lemos de Colossenses 3, tem algumas orientações de como nós podemos mudar a nossa história. É um texto por demais conhecido e tem aí sido lido aqui e ali por nós, né? Às vezes até decorado. Ele é bom de dizer, né? Você diz para alguém um texto assim, né? É bom de recomendar a alguém, olha, pensa nas coisas do alto, busca as coisas do alto, quando a pessoa está olhando muito para a terra. Mas é mais que isso, é um texto que toca em algumas áreas da nossa vida que a gente precisa manter sob vigilância. E se nós entendermos o texto em toda a sua profundidade, a gente pode caminhar melhor, escrever uma história melhor. Porque nós vamos entender como que nós conseguimos de fato trazer algumas mudanças concretas, significativas
e eternas na nossa vida, se nós entendermos de fato aonde esse texto está tocando. Então o que precisaria mudar? Em que áreas esse texto nos desafia a manter sob vigilância? Em primeiro lugar, nós precisamos vigiar, e nós precisamos cuidar, e talvez focar um pouco a nossa vida durante essa semana agora, para a gente corrigir a nossa rota, né, e escrever uma história de fato diferente, nas nossas pretensões, ou seja, os nossos anseios, o nosso desejo, ambição, vontade. Pergunta: o que você pretende da vida, afinal de contas, não é? As versões mais tradicionais dizem assim: buscai as coisas lá do alto. Trata-se de orientar a vontade da gente. Busca, procura coisa do alto. A ideia é direcionar a sua vontade para lá. Na concepção de Paulo, que está escrevendo, a vida vai ganhar muito mais sentido quando você canaliza a sua vontade para algo fora de você. Quando você não quer só satisfazer as suas próprias vontades, mas você direciona isso para o alto, você busca coisas do alto. Observe como a NVI traduziu, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, porque ele está falando sobre isso antes, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Paulo estava dizendo: se nós como cristãos acreditamos que no momento em que a gente entrega a vida a Cristo, e portanto então nós nos convertemos, nascemos de novo, se nós somos semelhantes a Cristo na sua ressurreição, ou seja, Jesus morreu, foi para a sepultura, mas saiu de lá e tem uma vida nova e está sentado à direita do Pai. Paulo está dizendo: procurem então buscar essas coisas do alto. Precisamos ser semelhantes a Ele também, onde Ele está, e não ficar focados onde nós estamos. É olhar para cima, não é para frente e nem para baixo, não é? Mas olhar para cima. Buscar as coisas do alto. Hoje em dia é muito comum palestras de automotivação, os chamados coach, né? E alguns segmentos, né, aí de produtos sempre procuram motivar os seus vendedores a venderem mais, né, a propagar um produto. Mas via de regra, esses treinamentos, essas motivações estão focadas para frente, não é? É mudar o futuro. É sonhar grande. É pensar daqui a pouco você não ficar andando com o carro que você está andando, você andar com um carro melhor. É daqui a pouco você não ter só aquele dinheirinho do dia a dia, mas ter uma poupança grande, um investimento grande. Está olhando para frente. Paulo está dizendo: se nós ressuscitamos com Cristo, não é para olhar para frente, é para olhar para o alto. É um olhar diferente. Busca as coisas do alto, não é para buscar as coisas da frente. É bom buscar as coisas da frente, né? É bom sonhar com um futuro melhor. Mas se você sonhar com um futuro melhor sem olhar para o alto, não vai resolver muito. Porque isso vai ser só autoajuda e mais nada. Nós precisamos aprender a educar os nossos desejos. Educação do desejo, isso é importante. Para onde as minhas vontades caminham? Eu preciso disciplinar essas vontades, disciplinar esse desejo. Eu preciso voltar isso para o alto, forçar a minha própria vontade para o alto. Você quer escrever uma nova história? Mantenha suas buscas sob vigilância, os seus desejos debaixo de séria observação. Se você só está desejando o amanhã, mas não está desejando o alto, de fato, precisamos educar o nosso desejo para o alto. Em segundo lugar, nós precisamos também vigiar, cuidar dos nossos pensamentos.
Nas versões mais tradicionais, nós encontramos pensai nas coisas lá do alto. Envolve a condução do pensamento, da mente. É mais do que o desejo, né? Paulo vai canalizando, afunilando. Ele diz, pensa. É fixar o pensamento naquilo, ou naquele âmbito mais sublime, onde Cristo está. Eu quero pensar naquelas coisas, onde Ele está entronizado, onde Ele está sentado à direita do Pai. Aquilo que nós pensamos pode revelar o que realmente estamos buscando. Que você só pensa nisso. E se Deus orientou Paulo a escrever isto, que é para pensar nas coisas do alto, é porque isso é coisa importante, né? Eu preciso aprender a pensar nas coisas do alto. É a educação do pensamento. É trabalhar com a minha mente. O que essa cabecinha fica trabalhando o tempo todo? Direciona ela para cima, né? Faz pensar nas coisas do alto. Que às vezes nossa mente está vagando. Nossa cabeça está se ocupando com muitas coisas. Hoje nós temos muitos problemas internos. De pessoas que não conseguem conviver com elas mesmas. E muitas vezes isso tem a ver com isto. É o pensamento da pessoa. Ela pensa negativamente sobre ela mesma. Ela vai no médico, mas o médico não falou nada ainda, mas ela já falou. Ela falou, não, eu já sei, pode falar, doutor. Eu vou morrer, não é? Não falou nada, não é? É o marido neurótico que olha para a mulher e diz, você vai largar de mim, não é? Pode falar, eu não falei nada, não estou dizendo nada. É o nosso pensamento mal direcionado, trabalha a nosso desfavor. E Paulo está dizendo, educa esse pensamento, bota o pensamento nas coisas do alto, senão você se afunda. Para de pensar só em si mesmo. Para de pensar só nas coisas da terra, mas ocupa a tua cabeça com as coisas do alto. Indica esse esforço, né? A NVI traduziu assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Esse esforço para manter o pensamento lá. Ontem em casa eu estava tentando trocar um disjuntor de energia, sabe? Amanhã eu termino. Eu não gosto de mexer com eletricidade porque eu morro de medo, de pavor, né? Mas é interessante o mecanismo do disjuntor, né? Quando ele dá defeito, você fica botando ele na posição ligada, ele volta para o desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, né? Ele é teimoso. E tem algum disjuntor que ele está com defeitinho, você faz assim, ó, pá, 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 ligou. Eu fiquei imaginando aquilo que Deus está dizendo aqui, é mais ou menos isso, né? Você tem que pegar o seu pensamento e ficar fazendo assim com a chavinha, sabe? É um esforço. Tem hora que não quer ficar ligado nas coisas do alto. Nós somos tentados a pensar só em coisas da terra, mas eu tenho que forçar a chavinha. Eu preciso ligar nas coisas do céu. Eu tenho que manter o meu pensamento lá. É um esforço diário de tentar fazer isto. Você quer escrever uma nova história? Mantenha seus pensamentos sob vigilância. Mantenha sua mente num esforço consciente para direcionar o pensamento lá para cima. Esforço consciente. Se você levantar de manhã, ligar a televisão, ficar olhando para ela, o que você está fazendo, né? Agora, se você levantar de manhã e pensar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler um texto, um trecho pequeno que for. Você está fazendo um esforço para manter sua chavinha ligada nos céus. Mas nós não fazemos isso, né? A gente trabalha o dia inteiro sem sequer orar e ler a Bíblia. No final do dia, no restante das energias, você vai lá, deixa eu ler alguma coisinha. E essa coisinha, na verdade, é o que te dá sono. A oração você começa orando e o amém é de manhã, não é? Porque você dormiu. Eu aconselho muitas famílias, quando chega na parte de vida espiritual, eu pergunto às famílias, como é que está a sua vida espiritual? Vocês leem a Bíblia, vocês oram? A maioria gritante vai dizer assim, olha, quando dá a gente faz.
Quando dá, eu leio. Outro dia alguém me disse assim: pastor, mas nem aquele presente diário eu ando escutando. Que seria uma coisa passiva, não ativa, né? Põe lá, fica escutando. Nem isso está fazendo. Nem o botãozinho no play está botando. Isso não é esforço consciente para manter o pensamento focado nas coisas do alto. Peça a Deus: Deus me ajude. Eu preciso direcionar meu pensamento nas coisas do alto. Tem que ter um esforço. Por isso Paulo diz: mantenha o pensamento lá. Segura essa chave com força. Precisa manter lá. Não é fácil muitas vezes, mas tem que fazer, não é? E por último, nós precisamos vigiar também as nossas práticas. O verso 17, depois que Paulo fala uma série de coisas, na verdade ele está voltando, está linkado à base que ele deu nos versículos de 1 a 3. Ele diz: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Pergunta é: o que significa fazer em nome do Senhor Jesus? O que significa isso? Dá a impressão que Paulo está recorrendo às formas judaicas de dizer, de montar uma frase. Existe um registro do chamado Rabino José. Isso é ano 100 depois de Cristo. Mas o Rabino José reflete as tradições antigas do meio judaico. E tem uma recomendação dele que diz assim: que todos os teus atos sejam feitos por amor ao céu. Todos os teus atos sejam feitos por amor ao céu. Nossas palavras e ações devem ser pautadas pela submissão e o amor aos céus, a Deus que lá está, porque nós somos propriedade dele, de Deus. Nós precisamos pensar nas nossas práticas, aprender a educar os nossos comportamentos, para que os nossos comportamentos sejam feitos por amor ao céu. Todos eles. Paulo disse: procure as coisas do alto, fixa os pensamentos nessas coisas. Versículo 17 diz: e tudo. Tudo é tudo, né? Tudo quanto fizerem, seja em palavra, que sai da boca, seja em ações, façam isso por amor ao céu, como se estivesse fazendo diretamente para Deus. Para ninguém, eu estou fazendo para Deus isso. Não é para a igreja, não é para o pastor, não é para a esposa, não é para o marido. Eu estou fazendo para Deus. Lembra que nesse meio, Paulo vai orientar, inclusive, relacionamentos familiares, dizendo que a mulher precisa ser submissa como ao Senhor, que o homem precisa amar a esposa como Cristo ama a igreja, que filhos têm que obedecer aos pais como se fosse ao Senhor, que empregados têm que aprender a trabalhar como se trabalhando para Deus, não para o patrão. São as práticas educadas, disciplinadas. Não estou fazendo para você, estou fazendo para Deus. Sabe quando o patrão vai elogiar você e diz assim: nossa, gosto de você, você é um cara demais, né? Você não precisa falar isso para ele, mas você fala na tua cabeça assim: ó, não estou fazendo para você, eu estou fazendo é para Deus, né? E por isso que fica excelente assim. Por isso que dá gosto de ver, porque eu estou fazendo para o Senhor. São as práticas debaixo de uma disciplina bíblica, correta, cristã, direcionada sempre para os céus. Você quer escrever uma nova história? Mantenha suas práticas sob vigilância, seu comportamento alinhado com aquilo que Deus quer. A gente poderia olhar para essas coisas pensando numa sequência, né? As tuas pretensões são aqueles desejos, as ambições que, se forem direcionadas para o alto, elas vão pavimentar os seus pensamentos. Porque o que eu estou buscando é o que eu penso. E uma vez que o que eu estou buscando é o que eu penso, isso me leva
para um oásis de comportamentos bons, não é? Porque é o caminho. Aquilo que eu desejo do meu coração é o que ocupa a minha mente, ocupando a minha mente, me conduz a boas práticas, a bons comportamentos. Por vezes eu acho que o nosso erro é querer mudar os comportamentos sem mudar os pensamentos. É querer mudar os pensamentos sem mudar as buscas que nós temos, sem alterar o sentido em que os nossos olhos estão olhando. A equação que Paulo nos dá aqui é uma equação simples. A pergunta é: o que você pretende? Então foca teu pensamento nisso. Não é assim? O que você quer? Se a pessoa quer, por exemplo, entrar num cargo, sei lá, público, ela começa a pensar em concursos, começa a pensar em estudar, não é isso? É isso que você pensa. Sua prática vai ser o quê? Estudar, 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 estudar. Então Paulo está dizendo: o que você pretende? Então foca nisso o teu pensamento. Aonde teu pensamento está focado? É isso que vai determinar o seu comportamento. Você vai se comportar de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você busca. Então não adianta querer corrigir o comportamento sem corrigir a busca. Entende isso? Isso nos lembra Provérbio 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Se não guardar no nascedouro, não adianta. É como uma represa de águas, não é? Você diz: puxa, mas essa água não é potável, não é bebível, não está boa. Fica fazendo coisa ali, não resolve. Vai lá na fonte, onde é que ela está vindo? Se você limpar essa água na fonte, a represa fica limpa. Simples assim, é a equação que Paulo está dando. Limpa a tua busca, que você consegue limpar teu comportamento. Nós queremos mudar comportamentos sem corrigir os pensamentos, sem corrigir nossas pretensões. Nós precisamos aprender a trabalhar no nascedouro das coisas, na fonte. E quando trabalha-se ali, você muda lá na frente. Não importa a situação que você está, mas para onde você quer ir. Deus abençoa isso. Preste atenção nisso nesta manhã. Antes de participar da ceia, se dedique a orar, a dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda. Eu preciso focar as minhas pretensões para o alto, os meus pensamentos para o alto. E assim as minhas práticas serão alteradas com certeza. Amém?